vídeo importante, porque o Flamengo tem negociação para contratar um novo centroavante. Pedro não foi relacionado para pegar o Santos. E quem é esse atacante que o Flamengo está buscando? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você hypar o vídeo, dar o like no vídeo, ativar a notificação aqui no canal e também se inscrever, porque isso é muito importante. Antes de trazer as principais informações do vídeo, eu quero falar novamente sobre Matheus Gonçalves, porque o último vídeo eu gravei ontem, ainda durante o primeiro tempo do jogo do Sub-20 contra o Atlético Mineiro, que Matheus Gonçalves fez gol, inclusive. Eu comecei a gravar o vídeo logo depois que ele fez gol. E aí, no intervalo, ele foi questionado, a repórter do Sport TV, durante a transmissão, questionou no intervalo o Matheus Gonçalves sobre a não ida mais dele para o Cruzeiro. E o jogador foi pego de surpresa. O jogador entrou em campo achando que seria a despedida dele pelo Flamengo. Tanto é que na comemoração do gol ele fica meio assim, não sabe o que fazer, beija escudo, a torcida na arquibancada com a família dele gritando o nome dele. Na cabeça dele era o jogo de despedida. Aí no intervalo a repórter o comunica que o Flamengo havia desistido de vendê-lo para o Cruzeiro e ele foi pego de surpresa. Inclusive, até a declaração dele, ele fala o seguinte, e eu achei uma entrevista extremamente profissional, sensata, o garoto foi bem demais. Vou resumir aqui, fiquei surpreso, não estava sabendo disso, que o Flamengo desistiu. O que estava sabendo era que o BAP e o Pedrinho estavam alinhados na negociação. Se o Flamengo não quiser me vender, vou trabalhar muito para ter oportunidade com o Felipe Luiz. Isso de maneira resumida, porque a declaração é grande e ele literalmente foi pego de surpresa. Ele entrou em campo achando que seria o jogo de despedida e ficou sabendo que não iria mais para o Cruzeiro no intervalo do jogo. Isso mostra que as nossas informações estavam extremamente corretas para aqueles que duvidam. Sim, o Flamengo havia topado vender o jogador para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, 50%. Tudo acertado, valor à vista. Mas o BAP, em cima da hora, recuou, ligou para o presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, dizendo que não iria mais fazer o negócio. No Cruzeiro, ficaram revoltados, achando que foi por conta da repercussão negativa. Sendo repercussão negativa ou não, é a terceira operação, repito, que o Flamengo desiste de fazer após os torcedores do Flamengo reclamarem. Mickey Johnston, a compra dele, a ida do Vitor Hugo para o Famalicão e agora Matheus Gonçalves. Quero ver como o mercado vai reagir a esse tipo de situação, porque, entre aspas, o Flamengo acaba perdendo a credibilidade. Inclusive, bastidores, Matheus Gonçalves do Flamengo estava de malas prontas para viajar para Belo Horizonte e se apresentar ao Cruzeiro. Já havia um acordo verbal, o BAP, presidente do Flamengo, deu ok na última sexta-feira para Pedrinho, dono do Cruzeiro. A oferta era de 3,5 milhões de euros por 50%. A proposta inicial era por 70%, mas o Flamengo conseguiu reduzir. O Cruzeiro pagaria em 3 parcelas. Na verdade, a informação que eu tenho é que o Cruzeiro pagaria em 2, mas o Flamengo pediu à vista, o Cruzeiro topou. Aí, no início da noite de ontem, BAP ligou para Pedrinho e, sem dar detalhes, disse que não gostaria mais de vender Matheus Gonçalves. A situação gerou incômodo no Cruzeiro e o meia atacante de 19 anos foi surpreendido. Todo mundo foi surpreendido. Então, enfim, fica aí a informação para vocês, para aqueles que duvidaram. O próprio jogador confirma. Pois é, mais uma informação. Lista de relacionados do Flamengo sem Pedro, galera. Volante Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Chola, Vinha, o Wallace e o Wesley. Pedro fora, tá? Já a gente vai falar sobre isso. Mas Alexandre tá com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ayrton Lucas segue acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo por conta da ferida sofrida na perna no duelo com o São Paulo. Eric Pulgar está em recuperação aí da cirurgia no 5º metatarso do pé direito. E Michael também é desfalque, com dores no tornozelo esquerdo. O jogador ficará no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local com o departamento médico do Flamengo. Então, galera, tá aí. Esses são desfalques, além do Pedro. Mas o Pedro ficou fora por opção técnica novamente. E faz total sentido. Repito o que eu falei já em outros momentos, a nota oficial do Pedro não caiu nada bem no Flamengo, era melhor ele ter ficado calado, na opinião de muita gente dentro do Flamengo, e faz total sentido. Se o Felipe Luiz não o relacionou contra o São Paulo por conta do desempenho no treinamento, porque depois de um dia de treinamento, eu falo um dia porque o Flamengo só treinou nessa terça, com o elenco todo. Segunda-feira não foi treino, foi reapresentação do elenco, os titulares ficaram fazendo um trabalho regenerativo. Então não foi um treino completo com todos os jogadores. E nessa terça,
terça treinaram. Se ele treinou bem, ótimo, beleza. Mas isso não é o suficiente para ele ser relacionado para pegar o Santos. Que ele corra atrás no dia a dia, porque, na boa, não dá para um jogador hoje, o futebol que exige hoje, na parte física, ficar, entre aspas, dando migué em treinamento, debochando no treinamento. Isso quem disse foi o Felipe Luiz, não o Vene Casagrande. O Felipe Luiz utilizou a palavra deboche, tá? Isso é muito sério. Então tá aí a lista de relacionados para pegar o Santos. Jogo importante para o Flamengo continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar agora de mercado da bola, que eu sei que vocês ficam ansiosos. E hoje a gente trouxe uma informação em primeira mão com exclusividade nas outras redes sociais. Me segue lá no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram, @VeneCasagrande e também no TikTok, @VeneCasagrande7. Então me segue lá. Ó, o Flamengo agora negocia a contratação de Tati Castellanos. Amigo, argentino de 26 anos, da Lazio da Itália, jogador, vou te falar, com potencial absurdo, centroavante, sabe fazer gol, mas também sabe sair da área, um centroavante, digamos, moderno, muito parecido com Pedro, digamos assim, né? Fazedor de gols, então seria para, entre aspas, brigar por vaga com Pedro, ou seria um atacante com, como o Felipe Luiz gosta de dizer, que ataca bem o espaço, com intensidade, marca sob pressão. Um jogador bem interessante, começou na categoria de base da Universidade do Chile, passou pelo Torque do Uruguai, depois em 2018 chegou ao New York City e ficou lá até 2022. Inclusive, durante esse período aí, o Palmeiras tentou a contratação desse jogador durante muitas vezes, tá? Não foi apenas uma vez, não. Ele teve uma passagem pelo Girona da Espanha, bem interessante, fez uma partidaça contra o Real Madrid, quando vestia a camisa do Girona. Em 2023, chegou a Lazio da Itália, onde é titular absoluto, o cara que tem um status lá de jogador extremamente importante. Tanto é que o Flamengo já fechou um acordo com o jogador, tempo de contrato até 2029, base salarial, tudo acertado. José Boto já conversou com o jogador, Felipe Luiz já aprovou o jogador, agora o Flamengo está na parte do negocia com a Lazio. A Lazio inicialmente pediu 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, e o Flamengo tenta reduzir esse valor do time italiano. O que joga a favor do time do Flamengo, da diretoria do Flamengo. A Lazio está sofrendo um transfer ban, e o Flamengo entende que, nesse momento, a Lazio não pode registrar jogadores nem livres no mercado. Aqueles que estão sem clube, eles não podem fazer isso. Então, o Flamengo aposta no problema financeiro da Lazio para tentar reverter essa situação. Difícil? Mas o Flamengo entende que não é impossível. Tanto é que está tentando a contratação desse jogador. O jogador quer muito vestir a camisa do Flamengo. Foram essas palavras utilizadas por uma fonte do Flamengo. E tem uma outra boa notícia, tá? Uma outra boa notícia. Nas redes sociais, a repercussão foi maravilhosa. Ou seja, não tem chance dessa vez o Flamengo voltar atrás. Se o jogador não vier, porque o Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com a Lazio, mas risco de voltar atrás por conta de repercussão negativa, dessa vez eu creio que a gente não vai ter. Brincadeiras à parte, quero a opinião de vocês. Eu acho que seria uma baita contratação assim nível Europa, embora seja um jogador argentino, mas é um jogador que atua muito bem lá no campeonato italiano. Um jogador que muitos clubes já tentaram a contratação e não conseguiram, o Flamengo agora está tentando. Vamos lá, eu vou começar falando do Matheus Gonçalves, porque no vídeo de ontem eu acabei falando que o negócio estava feito, que ele inclusive ia fazer, o acordo verbal estava feito, só faltava o Flamengo assinar o contrato, algo que o Cruzeiro esperava desde sexta-feira, e os empresários do atleta também, e o Matheus Gonçalves já havia dito que faria a despedida dele pelo Sub-20, pelo que eu sei até vídeo de despedida ele tinha, porque é um jogador que tem muita identificação com o Flamengo, é cria das categorias de base do Flamengo, mas ele deseja, como os outros jogadores de futebol, jogar. E no Flamengo ele não joga. E ele estava extremamente animado com a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro, contrato até 2030. O Jardim já tinha até conversado com ele em relação a característica, estilo de jogo, como o treinador gostaria de utilizá-lo em campo, mas ele não vai mais. Pelo menos até a gravação desse vídeo, essa é a decisão de BAP. E uma coisa que precisa ser dita, tá, gente? Essa negociação nunca foi passada pelo departamento de futebol, lê-se José Boto. Muita gente botando essa negociação na conta dele, de fato não foi. Foi uma negociação de presidente para presidente, de BAP com Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Inicialmente o Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de euros, pagos em 2 parcelas, a primeira parcela de 2 milhões de euros à vista e a segunda de 1,5
em abril do ano que vem, mas aí o BAP pediu não. A gente aceita esse valor se o pagamento for à vista. E o Pedro Lourenço falou, beleza, eu pago à vista, como aconteceu com o Fabrício Bruno. E a relação das duas diretorias, por isso que foi de presidente para presidente, sempre foi muito boa. E aí o Cruzeiro ficou esperando a assinatura final, o envio dos documentos e tal. Os advogados já estavam trabalhando. Eis que nessa segunda-feira, o Cruzeiro, no caso, porque eu estou gravando esse vídeo segunda, eu vou publicar esse vídeo na terça. Ontem, para quem está vendo esse vídeo na terça, o Flamengo simplesmente vira para o Cruzeiro e diz que não vai mais fazer negócio. Obviamente, o Cruzeiro não gostou nem um pouco, e o Cruzeiro entende que isso foi feito por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo para entender, essa pessoa me resumiu da seguinte forma: Venê, preste atenção, há conversas que muitas vezes são vendidas como finais e não são. A pressa em se definir que um encontro vai dar em casamento é um equívoco. Essa é a verdade, disse a pessoa. Bom, vamos lá. Todo mundo tinha ciência que o Cruzeiro já tinha recebido o ok do Flamengo. Inclusive, a imprensa inteira noticiou isso. E agora não vai mais. Foi uma repercussão extremamente negativa quando nós publicamos a informação, rede social vindo abaixo, como é que vende um jogador desse por essa quantia para o Cruzeiro, que é rival direto do Flamengo. E, de fato, eu vou repetir o que eu falei em outros momentos. Não acho o valor baixo. Acho que a venda para o Cruzeiro é algo que eu talvez não fizesse se eu fosse dirigente, porque o Cruzeiro vai brigar por título com o Flamengo até o fim da temporada, sem sombra de dúvidas. Mas, independentemente do motivo, repercussão ou não, acordou com uma outra ideia ou não, não sei qual é o motivo, eu estaria sendo leviano se eu falasse para vocês que foi por conta da repercussão negativa. O que eu estou trazendo é uma visão da diretoria do Cruzeiro. E na visão deles foi por conta da repercussão negativa, porque, entre aspas, já tinham apertado a mão, já tinha dado o ok verbal. Dito isso, já são 3 negociações que o Flamengo volta atrás. Mickey Johnston, o Flamengo estava com o jogador fechado, o jogador ia chegar ao Rio de Janeiro, desembarcar e assinar o contrato. Vitor Hugo, o Flamengo ia, entre aspas, ceder esse jogador ao Famalicão de Portugal, ficando com 50%, depois de uma repercussão extremamente negativa. O que o Flamengo fez? Voltou atrás. E agora, Matheus Gonçalves. Então, eu acho que a gente tem que olhar e ficar, entre aspas, preocupado com isso, porque se toda vez que for uma repercussão negativa a diretoria voltar atrás, é sinal que não tem convicção no trabalho. Enfim, mas é isso, fica a informação para vocês. Agora vamos falar sobre o Richard Rios. Por que Richard Rios? Jogador que já passou pelo Flamengo, todo mundo sabe, foi cedido ao Guarani na ocasião, e hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras. Para mim foi o melhor jogador do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E é um jogador extremamente valorizado, recebendo muitas propostas. Ontem, no caso, hoje que eu estou gravando esse vídeo, segunda-feira, o Zenit fez uma proposta ao Palmeiras de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais para contratar Richard Rios. Porém, quem recusou foi o jogador, não foi o Palmeiras. O Palmeiras aceitou, disse sim. O jogador falou, não quero ir para o Zenit, não quero ir para o futebol russo, quero ir para a Roma. A Roma também fez uma proposta ao Palmeiras, só que uma proposta muito abaixo, de 24 milhões de euros fixo, 156 milhões de reais, mais bônus, considerado baixo também. E aí fica nesse impasse. O Palmeiras nega a proposta da Roma, a Roma tem o sim do Richard Rios. O Palmeiras aceita a proposta do Zenit e o Zenit tem o não do Richard Rios. Fato é que o Flamengo está de olho bem aberto nessa possível venda de Richard Rios, porque o Flamengo tem direito a 6,66% da operação, do valor da quantia. Supondo que ele seja vendido por 30 milhões de euros. Eu pedi ajuda ao meu amigo Rafael Mesquita, que acompanha o canal Venê Casagrande, para fazer esse cálculo. E ele me mandou aqui. Venê, se for esse valor, 30 milhões de euros, e o Flamengo tem direito a 6,66%, daria 1.998.000 euros. Vamos arredondar, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros é mais de 12 milhões de reais. Seria como se o Flamengo estivesse vendendo um jogador por 12 milhões de reais. E o Flamengo ainda tem direito a mecanismo de solidariedade da FIFA, porque ele deu uma passadinha aqui pelo Flamengo pela categoria de base. Então, é muito bom sim o Flamengo acompanhar, porque essa quantia vai cair nos cofres do clube. Uma quantia muito boa, por sinal. Então, fica a informação. Eu prometi para vocês e está aí a informação de quanto o Flamengo tem direito a uma venda de Richard Rios. Vamos torcer para o Palmeiras vender por um valor ainda mais alto, porque assim cai mais na conta do Flamengo. A nação rubro-negra pode estar prestes a ver um novo nome surgindo no radar do Mengão. E não é qualquer nome.
Trata-se de Tati Castellanos, o argentino que fez história no futebol europeu e agora está na mira do Flamengo para reforçar o setor ofensivo no segundo semestre de 2025. O centroavante, atualmente na Lazio, foi algoz do Real Madrid com 4 gols em uma só partida na La Liga de 2023. Desde então, tem sido sinônimo de potência e entrega dentro de campo. Aos 26 anos, com 288 jogos e quase 100 gols na carreira, o atacante tem o perfil que Filipe Luís deseja: combativo, com presença de área, capacidade de pressionar na saída adversária e inteligência tática para jogar no estilo vertical e intenso que o técnico vem implementando no Ninho do Urubu. Mas se engana quem pensa que a negociação será fácil. A Lazio fez jogo duro e já sinalizou que só libera o jogador por cifras que variam entre 35 e 40 milhões de euros, valores que exigem estratégia e frieza por parte da diretoria rubro-negra. Enquanto o torcedor sonha com a chegada de um nome de impacto para a camisa 9, a movimentação dos bastidores segue intensa. A diretoria do Flamengo já estabeleceu contato com representantes do atleta e iniciou os primeiros passos da negociação, que ainda está em estágio embrionário. A presença de Castellanos no Rio de Janeiro no mês passado, inclusive, aumentou os rumores sobre uma aproximação concreta. Internamente, há otimismo, mas também cautela. A Lazio não quer liberar facilmente um dos seus principais ativos e sabe que o Flamengo vem de um período de arrecadação considerável com a venda de Gerson e premiações internacionais. O clube italiano, inclusive, já teria descartado abordagens recentes, mas o interesse do Mengão é real e deve se intensificar nos próximos dias. A prioridade, agora, é apresentar uma proposta que envolva valores e formas de pagamento atraentes, algo que respeite o orçamento, mas não abra mão da agressividade que BAP prometeu nesta janela. Essa possível chegada de Castellanos mexe diretamente com o futuro de Pedro, que vive um dos momentos mais delicados desde que chegou ao Flamengo. Após ser duramente criticado por Filipe Luís por rendimento ruim nos treinos, o camisa 9 foi afastado da partida contra o São Paulo, não foi relacionado contra o Santos e tem convivido com pressão interna e externa. A diretoria, embora não o tenha colocado oficialmente à venda, já considera a possibilidade de negociar o jogador em caso de proposta satisfatória. Os empresários de Pedro estão atentos ao mercado e cientes de que o espaço do atacante pode ficar ainda mais reduzido com a chegada de um novo centroavante. Além disso, a busca do Flamengo por um atacante com características diferentes das de Pedro, mais veloz, mais agressivo na marcação e com maior mobilidade, é um indício claro de que mudanças profundas estão a caminho no setor ofensivo do clube. Nos bastidores, o nome de Castellanos já circulava como alvo de clubes brasileiros nos últimos anos. O Palmeiras, por exemplo, tentou sua contratação em 2 janelas seguidas, mas esbarrou na postura dura do New York City FC, clube que detinha seus direitos à época. Agora, com passagem recente pela Lazio e visibilidade internacional em alta, o desafio para trazê-lo é ainda maior. Mesmo assim, há quem veja na figura de Tati um investimento seguro, um atleta que alia juventude, experiência europeia, poder de decisão e fome de vitória. Para o torcedor rubro-negro, a possibilidade de contar com um centroavante com esse perfil é animadora, principalmente no momento de reconstrução de elenco, ajustes táticos e retomada de protagonismo continental. A janela está aberta até setembro, e o Flamengo promete seguir agressivo, atento e determinado a colocar mais uma estrela em seu ataque. Se Tati desembarcar no Galeão com o manto sagrado nas costas, a arquibancada pode ter certeza, vai ter gringo fazendo gol no Maracá. Perguntar ao ChatGPT.